tudo bem com vocês? Bom, nós nos reunimos hoje aqui para falar um pouco com vocês sobre o controle comportamental de insetos. Então é o uso de diversas ferramentas que nós vimos falando aqui com vocês no canal há algum tempo, né? Nessas aulas, nessas videoaulas, e hoje nós chegamos então a um fator muito interessante, muito novo na entomologia e que vem sendo amplamente utilizado. Nós vamos conhecer um pouquinho então sobre essa forma de fazer o controle de insetos, que não afeta tanto, vocês vão ver, o ambiente, não afeta outros organismos. Isso para nós muito importante, então. Vamos à aula. Ok. Bom, primeiramente, né, antes de começarmos a aula, eu gostaria de falar um pouquinho dessa turma que está me acompanhando aí nesses dias, né, nessa longa jornada durante o tempo de pandemia. Uma turma que eu tenho conhecido a cada dia e me tornado fã, porque é uma meninada muito afim de trabalho, muito afim de aprender, e que eu tenho desenvolvido uma grande empatia, porque eu gosto de ver quando tudo diz o contrário, tudo diz que não vai dar certo, e nós conseguimos comprovar para essa galera que a gente é capaz de fazer dar certo. E vocês são desse grupo, eu sou desse grupo, por isso eu estou muito satisfeito com vocês, viu? Essa turma, olha aí, galera animada no campo, vou mostrar todos eles para vocês, ó. Quem assistir esse vídeo e conhecer algum desses meninos ou meninas, pode ficar feliz. Se você for pai, parente, saibam, vão ser excepcionais engenheiros agrônomos. Tá? Não porque eu estou tendo contato com eles, mas sim pelo empenho de cada um deles que eu vejo a cada dia, o crescimento de cada um. E isso para mim é fantástico, não tem nada que pague um professor ver que os seus alunos estão com a mesma ideia que ele, que é chegar a um ponto final de excelência. E nós estamos assim. Muito obrigado, galera. Vamos à aula, então. Muito bem. Para a gente pensar, como que eu vou lidar com o comportamento do inseto? A primeira coisa que eu tenho que pensar é o que regula esse comportamento? Como esse comportamento pode ser modificado? Então, a priori, nós temos diversos fatores que podem atuar sobre o comportamento do inseto. Mas, em voga no momento, nós precisamos pensar no sistema endócrino do inseto. Então, eu fiz uma imagem aqui para vocês que demonstra, em parte, o que a gente vai falar aí para frente. Então, nós temos aqui, na entomologia geral, nós vimos essas partes aqui, cada uma delas, né, e onde elas estão localizadas. Então, a gente está vendo aqui em azul a córpora cardíaca, a córpora lata aqui em vermelhinho, né? Aqui em cima na ponta as células neurosecretoras medianas, as glândulas protorácicas e assim por diante, né? Lembrando que aqui eu representei um inseto, uma fêmea, né, do inseto, mas nós também teríamos isso com o macho, porém o que nós vamos tratar diz muito mais respeito a uma substância que é originária diretamente da fêmea, e por isso então eu representei a fêmea aqui, vocês estão vendo os ovários e a liberação das substâncias que nós vamos conhecer aqui, cada uma delas. Mas primeiro a gente tem que dar uma relembrada. Vamos relembrar aqui o que seria um hormônio endócrino. Nós vimos que nós temos hormônios endócrinos e exócrinos lá na disciplina de entomologia geral. Mas se nós pensarmos aqui na entomologia aplicada, qual seria a aplicação deles? Então, o hormônio endócrino ele é produzido por uma glândula sem canal de liberação externo. Então, diretamente, esse hormônio é liberado diretamente na hemolinfa e pode atingir diversas partes do corpo. O exemplo mais clássico, ou melhor que a gente pode citar, é o equidizônio. Por isso eu coloquei aqui do lado essa imagem, né, de uma cigarra passando por seu processo de equidise. Então o equidizônio, o hormônio da equidise,
diretamente relacionado aqui. Quanto aos neuromônios, que são hormônios expelidos ou produzidos, né, no sistema nervoso, nós podemos utilizar como melhor exemplo a acetilcolina, que nós falamos bem também quando estávamos falando sobre o assunto de controle químico. A acetilcolina é um neurotransmissor, e esse neurotransmissor é liberado, então, né, por células do tecido nervoso, e é considerado um neuromônio. Agora sim, nós vamos chegar ao quê da aula, né? Ao assunto principal dessa aula, que são os feromônios. Então, feromônios são substâncias liberadas no exterior do corpo do inseto. Então, são hormônios liberados no exterior do corpo, né? Então, eles são produzidos por glândulas que têm duto ou canais que se abrem externamente ao corpo e liberam essas substâncias. São diversos tipos de feromônios e nós vamos ver aqui, elencar alguns deles para vocês conhecerem. E aqui nessa imagem vocês estão vendo um pulgão e essa gotícula aqui, ó, na frente do sifúnculo. Então, o sifúnculo é essa parte final aqui, que parece um pequeno chifre, né? Mas a cabeça do inseto está aqui, a antena. Então, lá a gente está vendo a parte final do abdômen e a liberação de um feromônio. Esse é um feromônio chamado feromônio de alarme, né? Que ajuda os pulgões a avisarem a sua comunidade ou sua população de que eles estão sendo atacados, e aí eles podem dispersar, sair daquele local onde está tendo um ataque, por exemplo, de um predador ou de um parasitoide. Tá? Mas nós precisamos entender ainda melhor como é que funciona essa sistemática, e para isso nós precisamos conhecer alguns dos principais feromônios. Os principais feromônios aí são o feromônio sexual, que, por exemplo, foi um dos primeiros a ser sintetizado foi o bombicol, o feromônio do bicho da seda, em 1959, e hoje nós já temos mais de 2.000 identificados, 2.000 feromônios identificados, tanto de fêmea como de macho. Né? Normalmente eles são liberados por glândulas que estão localizadas na extremidade do abdômen e algumas embaixo da asa, como é o caso da Galéria melonella, que é um lepidóptero praga. O feromônio de agregação, muito conhecido também porque é um feromônio liberado por insetos eusociais, insetos que vivem em comunidade, e ele é utilizado para manter essa agregação da sociedade, por isso feromônio de agregação. Isso é muito comum nas abelhas, nas formigas. O feromônio de dispersão, né? O que acontece? Existe uma situação, por exemplo, de vida num espaço mínimo e você precisa desse espaço muito organizado. No caso de um formigueiro, por exemplo, né? Aí as formigas conseguem liberar esse feromônio de dispersão para que a colônia ande sempre pelos mesmos caminhos ali e tal. Tem o feromônio de trilha também, que é menos conhecido, mas no caso do feromônio de dispersão, principalmente para não fazer agregação. Isso é o que a mosca da fruta faz, por exemplo, quando ela coloca ovos dela numa fruta. Então imagina, se ela colocar ovos numa fruta muito pequena, essa fruta pode estragar antes do tempo, ou ela pode acabar o alimento antes que a larva chegue ao processo de pupação. Então ela libera, no momento da postura, ela libera um feromônio de dispersão, marcando aquela fruta como fruta que já está ocupada, né, digamos assim. E aí você tem uma outra mosca da fruta que vem a atacar aquele fruto, ela vai reconhecer e vai se dispersar, vai para outro espaço. E o feromônio de alarme, que eu citei, por exemplo, do pulgão, né, quando ele se sente em perigo, ele avisa a comunidade, avisa a população ali de perto, né? No caso da abelha também, um feromônio de alarme é liberado quando a colônia, por exemplo, entra em risco. No caso da formiga é a mesma coisa. E um feromônio de alarme, por exemplo, pode ter um raio de ação de 10 centímetros por 10 minutos. Então quer dizer que a colônia toda fica sabendo num espaço razoável de tempo.
Ok, já que conhecemos alguns dos feromônios, vamos entender onde eles se encaixam nessa classificação toda complexa aqui, que nós vemos num dos livros, inclusive, que foi publicado com auxílio de um pesquisador que hoje, vocês já viram, acompanharam nossos grupos lá, é o presidente do CNPq. Existe um livro especificamente sobre comportamento de insetos que traz essa figura, né? Eu mostrei para vocês na primeira aula e está na nossa literatura citada, e ele trata dos semioquímicos. Os semioquímicos mais utilizados ou mais reconhecidos aí na agricultura, dentre eles estão os feromônios e os aleloquímicos, sendo que os aleloquímicos têm muita relação interespecífica, ou seja, entre espécies, enquanto os feromônios têm uma relação mais intraespecífica, quer dizer, dentro da mesma espécie. Então, aqui a gente vê uma comunicação química de um inseto com outro, por exemplo. E aqui nós poderíamos ver ou com uma outra espécie, da mesma espécie, ou com uma outra espécie de inseto. E aqui a gente vê uma comunicação mais em relação a espécies diferentes. Então, nós vamos ver, por exemplo, cairomônios, alomônios, sinomônios e antimônios. Muito menos interessante para nós estudarmos nesse momento, esse grupo, né? Então vamos focar mais, porque a nossa ideia é o controle comportamental, nos feromônios. E aqui nos feromônios, nós temos os feromônios chamados de preparadores, que tem a ver com a fisiologia e desenvolvimento do inseto, e os desencadeadores, que tem mais relação com o comportamento. Então, o nosso foco da aula é exatamente esse aqui, tá? Que aqui dentro nós encontramos, então, os feromônios desencadeadores que auxiliam a entender o comportamento do inseto, e temos aqui a citação dos vários tipos conhecidos. Nós vimos 4 ali dos mais estudados, e aqui tem alguns outros, como o de territorialidade, de trilha, de oviposição. E ainda tem outros que ainda continuam em estudo. Ótimo! Saindo dessa questão, nós vamos entender um pouquinho da aplicação. E como seria isso, então? Principalmente, nós temos que pensar nos feromônios como sendo um excelente auxiliador no monitoramento populacional. Então, se a gente pensar em monitorar inseto hoje, nós vimos em aula, por exemplo, diversos casos que nós podemos fazer, né, diversas situações que nós podemos ter de monitoramento utilizando armadilhas, utilizando pano de batida. Então, nós fazemos monitoramento por vistoria lá no campo, né? Então nós vamos lá fazer vamos caminhar dentro da lavoura e vamos fazer a amostragem e vamos conseguir então saber. Uma modernização desse método por exemplo, a utilização do monitoramento populacional por meio de feromônio. Então, já que nós conhecemos diversos feromônios, vocês vão ver numa próxima aula, numa das palestras do fórum, né, que existem várias relações que nós podemos fazer e nós podemos utilizar o feromônio sexual, então, da fêmea para a atração do macho ou do macho para a atração da fêmea e para a quantificação e correlacionar isso, por exemplo, nas nossas armadilhas, a quantidade de insetos nas nossas armadilhas com a ocorrência do inseto no campo. Uma vez que eu faço essa relação e vejo nas diversas regiões como isso pode acontecer, eu passo a utilizar então só a armadilha com o feromônio. E na aula prática dessa semana nós vamos conhecer algumas dessas armadilhas e depois eu vou falar para vocês em diversos momentos, aí, por exemplo, como no monitoramento do bicudo do algodoeiro, que já é utilizado, né, e nós vamos conhecer um pouco melhor. Uma outra situação é o controle que pode ser feito com o feromônio, sem afetar diretamente a fisiologia do inseto. Então, o que nós podemos fazer aqui nesse caso? O que a gente faz para controle é
utilizar uma quantidade de feromônio muito maior do que a necessária para a captura do inseto. Então, a gente causa uma coisa chamada confundimento, tá? O confundimento é feito por meio de uma quantidade alta de feromônio liberado em vários pontos que causa deixa o inseto desnorteado e aí ele acaba morrendo estressado, né? E uma outra forma é a coleta massal. Então a gente distribui mais armadilhas por ponto, sem o exagero de se causar um confundimento, né? A gente quer uma coleta massal, então a gente faz a coleta. Mas esse caso aqui é muito mais difícil de se utilizar, que é o caso do confundimento em determinadas áreas e determinadas culturas, certo? E mais, o que é que a gente poderia falar em termos de comportamento? Bom, existem substâncias que não são feromônios, mas que também são utilizadas para controle comportamental. É o caso das substâncias atraentes e das substâncias repelentes. Então, são substâncias atraentes, por exemplo, são substâncias químicas em plantas hospedeiras, de metabolismo primário ou secundário da planta, então isso é substância da planta, produzida pela planta, seja no seu metabolismo primário, seja no seu metabolismo secundário, que exercem atração sobre os insetos. Então a gente tem plantas que são atrativos alimentares, plantas que são atrativos para oviposição, e aí a gente pode utilizar, isso é muito utilizado na olericultura, por exemplo, faixas de plantas atraentes. Então nós podemos utilizar algumas plantas que às vezes até são nitrificadoras, por exemplo, algumas leguminosas que a gente utiliza e atraem insetos para ela. Esses insetos atacam muito mais essa planta do que as plantas que nós temos como cultura naquele momento. E além disso, ainda podem promover uma melhoria no solo naquela faixa. E depois, num próximo plantio, a gente vai alterando essas faixas de lugar. Mas essa faixa serve como cultura atraente. E os repelentes, que são substâncias químicas geralmente de baixo peso molecular e muito voláteis por isso. Elas provocam o afastamento do inseto das plantas que nós queremos cultivar. Então, óleos essenciais de citronela, que vocês já devem ter ouvido muito falar, a gente encontra, por exemplo, vela de citronela para vender, que é para causar uma repelência de mosquito, né? O próprio pinheiro ou eucalipto, que tem um cheiro muito característico, né? Que para nós às vezes é agradável, como o cheiro da própria citronela é agradável, mas expulsa os insetos. Então, nesse caso do eucalipto, por exemplo, nós já fizemos alguns experimentos mostrando que o pó do eucalipto, então você pegar a madeira, triturar e utilizar esse pó em meio a grãos armazenados, causa um menor ataque de gorgulhos, por exemplo, no feijão e alguns outros grãos. Tem uma importância bem interessante e já existem alguns pesquisadores fazendo estudos para colocar isso no mercado. E agora uma grande novidade, mas que não é tão novidade, por quê? Porque no Brasil nós já utilizamos há algum tempo, mas ela sempre foi muito questionada. Por quê? Porque quando se trata de radiação ionizante, né, radioisótopos que são utilizados às vezes até na medicina, ou que em alguns casos podem ser contaminantes, se tem uma restrição muito grande, por isso nós temos alguns problemas às vezes relacionados a essa área. Mas no Brasil especificamente a gente tem no Nordeste a Moscamed e no Sudeste a gente tem o SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura, localizado na Exalc de Piracicaba, que faz grandes estudos promovendo o que a gente chama de controle autocida. A técnica mais conhecida desse controle autocida é a técnica do inseto estéreo, onde é feita uma manipulação de pragas, né, com o objetivo de reduzir o potencial reprodutivo da praga. Então, você mexe na fisiologia do inseto,
mas geneticamente aquele inseto permanece igual ao inseto natural, o inseto encontrado no campo. E aí você mexe na reprodução dele. Fisiologicamente ele se torna inviável, infértil. Quando a gente libera ele no campo, então ele vai concorrer com o inseto naturalmente encontrado. E como a gente libera em grande quantidade, geralmente é muito mais fácil encontrar o macho estéril encontrar a fêmea do que o outro macho encontrar a fêmea. E aí você tem uma grande, porque você colocou uma grande quantidade de machos estéreis. Ele vai copular com a fêmea e vai impedir que essa fêmea coloque ovos viáveis, né? A Ana Clara, na palestra, comentou um pouco com a gente sobre essa questão de fertilidade e viabilidade, né? Uma fêmea que não é fértil, ela vai colocar ovos inviáveis, por isso não vai sair dali a praga. Isso acontece muito com a mosca das frutas, que é o exemplo mais clássico que nós podemos dar. Então, no Brasil, é possível fazer controle de mosca das frutas utilizando esse método, né, que é o método autocida, por meio do emprego, então, da radiação ionizante para tornar esses machos estéreis e liberar no campo, certo? Foi uma metodologia, às vezes, muito questionada, mas atualmente, para essa área, principalmente da fruticultura, é muito aplicada. Bom, pessoal, com relação aos métodos comportamentais, em linhas gerais, o que nós temos para apresentar para vocês hoje é isso. Eu aguardo vocês no chat, no WhatsApp, no mural, com as dúvidas de vocês. E hoje nós finalizamos aí um ciclo dessa disciplina, né, com relação aos métodos de controle de inseto. E nós vamos, na próxima fase, então, iniciar a aplicação desses métodos para o controle de determinadas pragas em determinadas culturas. E vamos, então, abordar as principais culturas para a nossa região, o Triângulo Mineiro. Então, na próxima fase, estaremos aí conversando um pouco mais sobre o controle das pragas na cana-de-açúcar, milho, feijão, trigo, algumas frutíferas, algumas hortaliças, e eu aguardo vocês sempre para que nós possamos bater esse papo aí e desenvolver um pouco mais a entomologia aplicada, a entomologia econômica. Muito obrigado e até a próxima, galera.